Olá! Pudemos perceber ao longo do estudo do direito financeiro que são muitas normas, muitas proibições e muitas das regras se referem à responsabilização do administrador público ou de qualquer pessoa que lide com o dinheiro público. Agora, não adiantaria nada todas essas regras, uma quantidade enorme de normas constitucionais e legais, se não existissem regras voltadas ao controle dessas pessoas, a fiscalização que será feita em relação ao tratamento que se dá ao dinheiro público. E é esse o nosso tema do módulo agora, né? Nós vamos falar sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária, na forma como prevista aí na Constituição Federal. Primeiro, o artigo 70 da Constituição Federal fala da amplitude que o controle e a fiscalização têm. Lembrando que o controle existe e deve ser prévio à realização das despesas, deve ser concomitante à atuação da administração pública e será com certeza posterior, para saber se todas as normas foram obedecidas e se o dinheiro foi efetivamente bem gasto, se as despesas foram realizadas dentro do que preconizado pelas leis e pela própria Constituição. Então, esse controle prévio, concomitante e posterior vai gerar, ao final, a fiscalização. E essa fiscalização tem essa aí, tanto a fiscalização como o controle, tem essa amplitude contábil, financeira, orçamentária. Então, adequação à lei orçamentária, mas também uma questão de contabilidade e finanças ali que deverá ser observado. E, por fim, a fiscalização operacional, cumprir os trâmites legais para se chegar finalmente à despesa final, então operacional. E não podemos esquecer que o patrimônio público também deverá ser cuidado. Não é só o gasto do dinheiro, mas o patrimônio público sendo guardado, tendo o zelo no seu tratamento para que não hajam novas despesas desnecessárias, né? Então, sempre essa amplitude, não só com despesas, mas também com o patrimônio. Além disso, o artigo 70 ainda fala dessa fiscalização e desse controle em relação à legalidade dos atos da administração pública. Mas só legalidade tem que estar de acordo com a lei, tem que estar de acordo com a lei orçamentária anual, com as leis orçamentárias todas, mas e a legitimidade, que é um conceito mais incerto, mais fluido, mas se refere ao cumprimento do interesse público. Então, o gasto legítimo, ele é mais do que legal, ele atende plenamente às necessidades públicas e ao interesse público. E isso também pode ser controlado, também pode ser fiscalizado. Outro item interessante, também muito importante, nós vimos até que há um princípio em relação ao orçamento, o princípio da economicidade. As despesas, a atuação administrativa deverá ser econômica, buscando eficiência, melhores resultados com gastos menores. Então, a economicidade, a legitimidade estão vinculadas à eficiência do gasto público, à eficiência da atividade administrativa. Depois, aplicação das subvenções e renúncia das receitas. As subvenções são aqueles repasses de recursos aos particulares. E todos os particulares que receberem recursos públicos estarão sujeitos ao controle e à fiscalização. Não é só ente público, não é só administrador público, agente público, não. As pessoas de direito privado, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que recebam dinheiro público, sujeitam-se à fiscalização e ao controle. E quanto à renúncia de receitas, porque o tempo todo a gente fala de despesas, mas renunciar à receita é abrir mão do dinheiro público, abrir mão da possibilidade de uma arrecadação. E para que isso aconteça,
existem regras, o próprio artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, né, aquela série de normas em relação à exigência de uma estimativa do impacto orçamentário financeiro e dá possibilidade de compensação se esses recursos que foram renunciados farão falta, vão ser necessários na hora de apurar o cumprimento das metas de resultado primário e de resultado nominal. Então, a renúncia de receita também está sujeita ao controle e à fiscalização. É claro que quando nós falamos de fiscalização e controle, lembramos logo da atuação do Tribunal de Contas, no caso, o Tribunal de Contas da União, para fazer toda essa fiscalização e esse controle. Mas nós vamos ver que existem outros órgãos que também, por força da Constituição, deverão se dedicar a esse controle. É o que acontece com a Secretaria do Controle Interno. Para o Executivo da União, para o Poder Executivo da União, nós temos essa Secretaria do Controle Interno. Mas em todos os tribunais, no Poder Judiciário, o Poder Legislativo também, todos os poderes têm que ter um setor de controle interno. Um setor que vai fazer parte da sua estrutura administrativa interna e que vai controlar todos os passos da execução da despesa pública, para verificar justamente a legalidade, a operacionalidade, a legitimidade, a economicidade em relação à execução orçamentária, cumprimento das leis orçamentárias durante o exercício. E aí, no artigo 74 da Constituição Federal, nós temos todas as atribuições do setor de controle interno. O setor de controle interno vai avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Então, as metas existem. Esses programas de governo, esses orçamentos da União, e aqui nós estamos falando especificamente da União, mas estados também terão, municípios terão, mas falando aqui da Constituição Federal, que trata da União, essa é a Secretaria do Controle Interno do Poder Executivo, que vai controlar a execução de todos os programas. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados de eficácia e eficiência. Todas as despesas serão aprovadas pelo setor de controle interno no que se refere à sua legitimidade e à sua economicidade, além da legalidade, é claro. Então, a eficiência e eficácia de cada uma das despesas, né, dessa gestão patrimonial, da gestão orçamentária, tudo passando pelo crivo do setor de controle interno. Exercer o controle de operações de créditos e de garantias que a União vai dar. Então, todas aquelas regras que nós já estudamos sobre operações de créditos e garantias que a União concede aos estados e municípios, recebem o aval, recebem a autorização, uma apreciação, um parecer do setor de controle interno. E só depois de estarem na conformidade da lei e das normas constitucionais é que poderão ser realizadas. E, por fim, é o setor de controle interno, é a Secretaria de Controle Interno, e no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, uma divisão, um setor de controle interno qualquer, vai apoiar o controle externo. Porque o controle externo será feito pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, com o apoio do Tribunal de Contas, como já falamos, né? Falou em controle e fiscalização, já lembramos do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas liga direto, fala direto com a Secretaria do Controle Interno ou o setor de controle interno dos demais poderes, porque serão esses setores que vão fornecer ao Tribunal de Contas da União os esclarecimentos, o apoio para a fiscalização e o controle externo que será feito mediante esse auxílio aí que o Tribunal de Contas dá. Então, o apoio que o controle externo encontra em cada um dos poderes se dá através do setor de controle interno. Resumidamente, nenhuma despesa, nenhum programa, nenhuma atuação estatal se dará em qualquer dos poderes sem que o setor de controle interno verifique as questões financeiras e orçamentárias, além daquelas operacionais de licitação, contrato, né?
todas as vias legais foram observadas na hora da realização de uma despesa. E com esse parecer autorizando aquela despesa, a despesa ganha aí um manto de regularidade, sem tirar depois, né, o controle que o próprio Tribunal de Contas vai fazer em cima daquilo que o setor de controle interno apurou. E daí que surge, né, a responsabilidade solidária que o setor de controle interno, o responsável pelo controle interno, responde solidariamente com o próprio ordenador da despesa. O ordenador de despesa, aquele que ordena, que determina a despesa, aquele que ao final vai realizar a despesa, que é o ordenador, ele vai agir a partir do apoio que recebeu e da autorização que recebeu pelo setor de controle interno. Então, é natural que eles respondam solidariamente. Se a despesa for irregular, não só o ordenador de despesa será punido, mas também o responsável pelo controle interno, porque ele deu seu parecer favorável àquela despesa. E caso esse administrador, esse responsável do controle interno, achar que a despesa não deve ser realizada, der o seu parecer desfavorável àquela despesa, e mesmo assim o ordenador realize, o setor de controle interno deverá representar ao Tribunal de Contas da União, para se livrar da responsabilidade. Então, havendo irregularidade, a despeito do seu parecer, o chefe do setor de controle interno vai comunicar, vai representar ao Tribunal de Contas da União de que a despesa está sendo realizada sem a sua autorização. E com isso ele se livra, claro, da responsabilidade solidária. Por fim, nós temos ainda o controle popular. Muito já se falou do controle popular, que é o controle que qualquer cidadão ou associação ou partido político, sindicatos, que são partes legítimas para representar ao Tribunal de Contas da União, e se estivermos nos estados, nos municípios, também a possibilidade de representação aos respectivos tribunais de contas de irregularidades de que tenham conhecimento. Então, se o próprio cidadão não fizer isso, nós temos entidades, Transparência Brasil, Contas Abertas, Portal Transparência, várias associações que foram criadas para fazer esse controle. E aí a gente está diante de um controle popular das contas públicas e da execução orçamentária. Agora a gente tem aqui a questão do nosso módulo. Ao tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, a Constituição Federal dispõe expressamente que qualquer alternativa D de dado, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, esse é o controle popular. Vamos ver aqui as alternativas erradas? Partido político, autarquia? Não, né? Autarquia é um ente público, então ele está fora aí do controle popular, né? Ele não faz controle popular, nem a empresa pública. Eles não têm essa legitimidade no controle popular para denunciar. Agora, é claro que qualquer pessoa, e aí qualquer servidor público, também se vê obrigado a fazer essa denúncia, né? Cidadão, aqui a gente já olhou e acerta. Aí que está errada. Órgão da administração direta ou indireta, partido político, quer dizer, não é isso, né? E a denúncia não é ao Senado Federal, é ao Tribunal de Contas. Vamos ver que está errada também a alternativa A. Contribuinte ou cidadão é parte legítima. Primeiro, porque não precisa ser contribuinte, né? Contribuinte somos todos nós, não precisamos ir para o conceito de contribuinte do direito tributário. Na forma da lei, denunciar irregularidades perante as mesas do Senado e da Câmara. Não, é o Tribunal de Contas da União. E a mesma coisa aqui na alternativa B, vem o contribuinte, o vereador, e falando aí de denúncia ao Congresso Nacional. Então, com isso, nós encerramos esse módulo. Até o próximo.